Existe uma limitação fisiológica para ganho de massa muscular. Isso é determinado geneticamente, pelo próprio background genético, pelo biotipo, a gente sabe que tem indivíduos que nunca vão conseguir ter esse corpo que o doutor comentou, né, que idealizou, que às vezes é influenciado pela mídia, pelos próprios hoje atletas, os músicos, os astros, os ídolos, todo mundo está bombado, todo mundo está definido e se criou esse padrão como um modelo ideal. Antigamente não era assim, mesmo as mulheres, mas hoje a Barbie, ela também está bombada, ela quer ficar coxuda, bunduda, sarada, então cada tribo tem uma preferência de biotipo, só que a genética ela tem uma limitação, então para conseguir chegar nisso, às vezes só com o uso de esteroide. Então vai, por exemplo, um adolescente que se detectou que aquele adolescente que é muito franzino ou que é obeso, ele tem um risco que chega a ser 4, 5 vezes maior de usar esteroide, ele fica mais vulnerável. Então ele vai na academia, o doutor falou que ele precisa treinar, que ele precisa fazer musculação e ele vê que ele está ali treinando e o cara está gigante e ele não é daquele jeito. Então na própria academia ou infelizmente tem médicos que a mídia deles, o objeto de trabalho é prescrever esteroide. Eles têm nas mídias sociais todo um discurso de saúde, de prevenção, mas para ter aquele corpo daquele jeito eles prescrevem esteroide, né? Isso é um grande problema. Então esse indivíduo ele acaba, a gente chama de canto da sereia, né? Ele acaba escutando o amigo, o professor, ou ele vai no médico e acaba recebendo essa prescrição. Então assim, por limitação genética, o indivíduo, mais do que um determinado ponto de desenvolvimento de massa muscular, ele não consegue chegar, né? É óbvio que o treino, principalmente o treino resistido à musculação, ela melhora isso, a alimentação adequada, né? Então, dieta com conteúdo adequado de proteína. Até a proteína ela tem um limite, mais que isso não adianta ingerir, o resto é tudo comércio para vender, porque esse mundo fitness, ele envolve um comércio gigantesco, né? Então se a gente for ver os dados científicos e for ver as reais necessidades, elas são bem definidas. Eu não sou contra alguém que quer ganhar massa muscular, usar um whey, por exemplo, se na alimentação ele não está tendo o aporte adequado de proteína, né? Mas aí além do whey, existem algumas situações para alguns outros suplementos bem orientados. Mas o que acontece é que se entrar numa loja de suplementos sai com 20 potinhos, né? Infelizmente isso é um mal geral das pessoas que trabalham nessa área fitness, tem um comércio muito grande, né? Então, assim, por exemplo, o papel da nutricionista é orientar o indivíduo a comer certo e suplementar o que ele tem deficiência ou o que ele não consegue adequar na sua alimentação. Mas às vezes chega numa nutri, se ela não enche de pozinho, para o cara aquela nutri não é boa. Então ela é sofisticada, ela é boa, ela tem seguidores na rede social, se ela der 1000 receitas diferentes. Só que a medicina hoje, ela é muito desenvolvida na parte de pesquisa. E essa área de suplemento, o que é efetivo, na verdade, a gente tem dados, o que não é, infelizmente, eles são inventados como comércio. Às vezes tem um dado novo de algum hormônio, de alguma substância que a gente está lá pesquisando em ratinho, por exemplo, e o picareta lá já está anunciando na rede social que ele formula em tal farmácia de manipulação. Quer dizer, ele pula uma etapa grande que é a parte da pesquisa, da comprovação científica e principalmente, respondendo bem a tua pergunta, a segurança em relação a isso. Então é óbvio que essa população ela usa esses hormônios de uma forma clandestina. Então a gente, infelizmente, tinha os dados dos casos que complicavam. Então eu atendo meu consultório todo dia. Hoje talvez até venha uma paciente minha que eu atendi que ela complicou, ela quase morreu por causa do uso de esteroide, que agora a outra moda, a gente falou de adolescente, de homem, mas as mulheres estão usando testosterona, né? Aqui em Caxias, principalmente porque se difundiu esse conceito que aumenta a libido, que dá definição muscular, então as mulheres estão usando testosterona. As pessoas que usam, elas trazem experiências positivas
e te contam isso como se fosse, não, mas Ninguém, é seguro, foi um médico que me receitou. Então, nesse sentido, às vezes, até essa era, né, da influência digital, às vezes é até um desserviço à sociedade, porque dá voz a muitas pessoas que não têm realmente toda essa informação e essa, né, que é realmente importante que as pessoas recebam. Né? O uso seguro do esteroide é para quem tem deficiência. Quem tem deficiência do hormônio, ele pode ser utilizado tranquilamente. A gente tem uma série de estudos, inclusive de acompanhamento a longo prazo, mostrando que com cuidado, é óbvio, como qualquer hormônio, existem indicações e contraindicações. O grande alerta em relação a isso: para quem não tem deficiência, o uso não é seguro. As doses não são seguras. A origem, muitas vezes, não é segura também. Porque, na realidade, para o médico prescrever, por exemplo, da forma, eu quero ficar mais sarado, vou tomar hormônio. Então, para eu prescrever isso, eu preciso colocar, porque é controlado o comércio disso, eu preciso colocar um código, um CID, né? um Código Internacional de Doença. Que código eu vou colocar se a pessoa não tem doença? Né? Então, já na prescrição eu já estou cometendo um erro médico. Né? Por que de uma hora para outra as pessoas estão descontentes com o seu corpo, estão descontentes com a sua forma física, as pessoas simplesmente não estão aceitando como elas são, e a partir daí se criam estereótipos de idealizações? O nosso organismo, ele é todo cheio de receptores, de locais aonde esse hormônio age. Depois eu acho que o SAS pode nos ajudar na parte psiquiátrica, talvez seja a área onde a gente tem mais dados científicos, né, junto com a cardiologia. Mas assim, o indivíduo que usa esse hormônio, ele não pode achar que o hormônio ele vai ir só no músculo dele e vai aumentar o músculo e ele vai ficar bonito, lindo, perfeito. Né? O hormônio ele vai agir no cérebro, ele vai agir no coração, o coração vai crescer, vai aumentar a pressão, vai alterar colesterol, triglicerídeos, ele vai ter risco de morte súbita, de arritmia, de infarto mais prematuro. Né? Esse hormônio ele é pró-coagulante, né? Então as pessoas têm mais risco de ter trombose. Talvez uma das principais fontes aqui em Caxias de paciente com esse perfil sejam os hematologistas. Eles estão encaminhando pacientes com alterações de coagulação, com trombose, com embolia, por uso de esteroide anabolizante. Não é nenhum, nem dois, nem três casos. O fígado, por exemplo, ele é muito sensível a esses hormônios, principalmente dependendo do tipo, que aí é um discurso, né? Não, o via oral é que passa primeiro e que machuca mais, né? A gente tem visto de tudo, né? Desses hormônios. Então, o fígado, tu pode ter hepatite, tu pode ter uma alteração vascular, que o fígado vai formando lagos vasculares, e tu pode ter câncer hepático, que é bem descrito. Além disso, o que mais acontece? Muitas vezes, como existe controle do uso de esteroides, as pessoas usam muito a origem veterinária. E a origem veterinária ela é literalmente cavalar, né? Então as pessoas já usam uma dose alta e muitas vezes elas compartilham seringa. Né? Então, quem usa esteroide anabolizante tem mais risco de ter infecção por HIV, por hepatite B, hepatite C. Né? Então, isso é muito mais comum, às vezes chega a ser 20 vezes mais comum do que a população normal. O atleta ou o ex-fisiculturista que usa esteroide, ele aumenta o músculo, mas todo o sistema de sustentação, tendão, cartilagem, né? A articulação como um todo, ela não acompanha, então eles desenvolvem artrose, eles fazem mais lesão. Vocês podem ver muitos atletas aí, sem citar nome, que explodem e dali a pouco somem. Ninguém vê, começa a se machucar, começa a se lesionar. Mas por que as pessoas usam? Por que as pessoas continuam ou são iniciantes nessa situação? E por quê? Porque é o princípio de toda e qualquer droga. É bom. É bom, mas é ruim. Por quê? No sistema nervoso central, né, enfim, sem entrar nos detalhes, assim, mas a testosterona ela vai alterar algumas rotas, né, enfim, principalmente na neuroendocrinologia, assim, que ela vai proporcionar prazer. Aí a gente vai ter o sistema límbico, o córtex pré-frontal, né, invadido por substâncias, vamos resumir assim, a dopamina, que é um dos principais, né, que vai acometer isso. Então, a pessoa que começa a usar um anabolizante, esteroide, seja homem ou mulher, eles vão relatar
para só um pouquinho, eu estou me sentindo muito bem, eu nunca tive tanta disposição, eu acordo o meu sono melhora, eu acordo com mais vontade, o meu desejo sexual melhorou, minha potência sexual melhorou, né? Enfim, que história é essa que, que dá problemas de libido ou problemas de ereção quando eu estou fazendo uso de anabolizante? Pelo contrário, eu nunca me senti tão bem sexualmente em relação a isso, o meu humor melhorou. Então, os primeiros momentos, os primeiros contatos que as pessoas têm com esse tipo de substância vão gerar o prazer. E isso acontece com qualquer droga. No momento que ela entra nessa roda, ela começa a se tornar dependente. Por quê? Porque se ela para de usar, ela não vai sentir aquele bem-estar, aquele prazer, né, aquele vigor que ela tem no momento que ela está fazendo os chamados ciclos, que esse é um outro nome que a gente ouve muito, né? Ah, não, mas, doutor, eu só estou fazendo um ciclo, mas eu faço um ciclo, 2, depois eu paro. Aí, na sequência, acontece aquilo que o Clayton está dizendo, né? As complicações orgânicas graves, né? Enfim, letais de um uso indiscriminado, sem orientação de uma determinada substância. Tem dados mostrando que o uso da esteroide ele é porta de entrada para outras drogas também. A pessoa que se permite, porque ela sabe que alguma consequência pode ter, que algum risco ela tem. Então a pessoa que se permite usar, ela tem maior incidência de drogadição, de uso de álcool e assim por diante. Em relação a essa dependência, para vocês terem a ideia, tem a dependência psicológica, mas existe uma dependência física. 57% é a estatística dos usuários de esteroide, eles desenvolvem algum tipo de dependência. Então o indivíduo usa o medicamento, ele se sente bem, dependendo da dose ele vai ter, depois a gente pode explorar, mas isso até o contrário, euforia, alucinação, psicose, ele pode matar a companheira, sabe? Vocês veem na mídia aí do feminicídio, né? Vários casos, e essa ideia do ciclo, né? Eu vou fazer um ciclo. Mas se eu estou usando o esteroide, eu estou com o meu sistema interno de produção de testosterona bloqueado. Eu estou usando por fora, o nosso organismo ele é perfeito, né? Então, se eu não preciso da testosterona e eu ganho testosterona, o organismo vai parar de produzir a interna, né? Então, por isso que usar para quem não tem, não existe dose segura, porque teoricamente o nosso organismo é tão bem regulado, a não ser que tenha uma doença, aí ele tem indicação de usar, mas ele é bem regulado que ele vai bloquear o interno. E aí quando eu paro de usar, quando acaba o ciclo, eu faço uma síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência muitas vezes ela é quase idêntica ao usuário de anfetamina, por exemplo, de cocaína, né? E eu faço uma depressão também, que já é por deficiência do hormônio, mas ela é também pela falta do hormônio interno também. Sim. E aí eu diminuo minha potência, eu diminuo minha libido, porque eu não produzi mais internamente, e muitas vezes esse bloqueio é irreversível. Felizmente, aí entra o discurso de todo mundo, né? Felizmente é reversível, mas muitas vezes é irreversível. É óbvio que esse pessoal que prescreve, que usa, que dissemina na internet, eles têm alguns artifícios para tentar neutralizar esses efeitos colaterais. Então eles já usam junto drogas, por exemplo, que estimulam, se o testículo bloqueia, eles usam drogas que estimulam o testículo. Aí diz, não, teu testículo vai ficar novinho em folha, né? Só que essas drogas também têm efeito colateral. São drogas que são aprovadas e tem um médico seguindo, mas o médico é especialista nisso, né? Diferente de um esteroide que às vezes é o professor da academia, ou é um cara que faz só o comércio, ou é um médico. Se vocês pesquisarem o CRM da maioria desses doutores que são prescritores, se vocês buscarem no site do Conselho de Medicina, colocarem o nome deles e olharem do lado, eles não são especialistas em nada. Juntos, a gente está chamando a pessoa para junto, vamos mostrar que os danos são maiores que os ganhos. A gente não está dizendo que as pessoas não têm ganho. Eu mostro nas minhas aulas o quanto é bom tu usar esteroide para aumentar a massa muscular, o quanto um paciente que tem deficiência melhora usando esteroide, é uma transformação. Agora, quem usa sem precisar, e principalmente quem usa nessas doses, está exposto a riscos muito grandes,
né? Só para vocês verem, um outro argumento ainda, pegando o teu gancho, é do anticoncepcional, que a gente escuta direto, né? Então, mas os doutores prescrevem anticoncepcional para todo mundo. Primeiro, que o anticoncepcional é uma dose pequena, suficiente para bloquear o eixo, né, do ovário para o ovário não ovular, não ciclar. Então, é uma dose pequena e o que acontece? Né, é diferente dessa dose que todo esse povo usa. Os anticoncepcionais são bem estudados, existem efeitos colaterais que, pelos dados, são menores do que a gente vê com tudo isso aí. Na busca de um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba detona a pele, o cérebro, o coração, o fígado, ossos, tendões e músculos. Bomba causa dependência, agressividade, violência, depressão e até suicídio. Por isso,